Os principais erros que iniciantes em engenharia de dados devem evitar. Se você é um iniciante em engenharia de dados, quer realmente mergulhar nessa profissão, evite esses erros. Fica comigo até o final. E aí, tudo sob controle ou não? Meu nome é Henrique Treves, sou engenheiro de dados aqui na Inglaterra. No vídeo de hoje eu vou te mostrar os principais erros que você deve evitar se você quer realmente se tornar um engenheiro de dados. Vamos comigo até o final, o último deles é o mais importante. O erro número 1 para um iniciante em engenharia de dados é aprender SQL de forma superficial. Não se aprofundar em SQL. Você precisa ter o máximo de conhecimento, se aprofundar ao máximo em SQL. O que acontece é que muitos focam em Python, focam em outras linguagens de programação por serem, entre aspas, mais fortes, com mais possibilidades. Pensam que SQL é mais simples, voltada só para bancos de dados e, na verdade, no dia a dia você vai utilizar muito SQL. Eu diria que mais, pelo menos pela minha experiência pessoal, você vai utilizar mais SQL do que qualquer outra linguagem de programação. Então, domine SQL, vá o mais profundo no conhecimento de prática de SQL que você conseguir. Tenha realmente o domínio daquilo que você está falando e fazendo em SQL. Tenha a confiança de manipular dados, de manipular banco de dados, fazer consultas, construir esquemas, né? Construir esquemas de bancos de dados, de datasets, alterar bancos de dados. Você vai precisar muito disso. Faça exemplos práticos, faça mão na massa realmente, tá? É a melhor forma de você ter experiência. Crie portfólios, que isso também vai te ajudar na conquista da primeira vaga como engenheiro de dados. Erro número 2 é não pensar em escala. Não pensar em escala desde o começo. Toda vez que você vai construir alguma coisa, a tendência é de você simplificar para fazer da maneira mais simples para depois escalar. Mas você tem que ter a escala na sua cabeça. Tem que estar como plano, porque o seu banco de dados pode não ser grande agora. A sua produção de dados pode não ser grande agora, mas no futuro vai ser. Então você precisa de um banco de dados escalável, de uma estrutura escalável. Senão você vai ter que reconstruir depois. Então é double job, double work. Isso não vai ajudar. Isso vai atrasar, vai perder a otimização. E é exatamente o contrário disso o nosso trabalho. Você precisa realmente entender que escalabilidade é necessária desde o início. É um erro comum, né, em não pensar na escalabilidade. Tá? Desenvolver data pipeline, estrutura de dados que são focados e que funcionem ao mesmo tempo. São focados na qualidade, na capacidade e também que funcionam em grande escala. Erro número 3 é negligenciar o qualitativo, a qualidade dos dados. A qualidade é extremamente importante, validação de dados é extremamente importante. Não adianta de nada uma estrutura linda, maravilhosa, mas se os dados estão errados. É rápido, é escalável, mas o dado está errado. Não adianta de nada. Qualidade de dados. Muitas vezes fazer ali uma checagem na mão no que você conseguir, que for possível fazer checagem na mão. Utilizar-se de automações o máximo possível para isso, de checagem, de validação de dados. Utilizar muito Excel no que você precisar de validação de dados. Extrair dali, joga para cá, checa na mão, refaz a conta, refaz a lógica por trás daquela estrutura. Se eu estou trazendo daqui para lá, faz sentido. Às vezes você está fazendo dois serviços, duas manipulações que não eram necessárias. Às vezes uma só basta. Então você tem que entender a lógica para você ter uma qualidade nos dados, tá? É um erro realmente crucial você subestimar a qualidade dos dados. A primeira coisa que o meu chefe me falou foi uma pergunta que eu fiz para ele quando ele me contratou, né? Qual que é o principal ponto que ele diria que a minha contratação seria bem sucedida do ponto de vista de trabalho? O que eu entregaria? E ele falou enfaticamente de que é uma confiança dos dados. Reliability data. Responsabilidade de dados, né? Responsabilidade, confiança nos dados. São dados no qual a gente pode se confiar, né? Pode se debruçar naqueles dados. São válidos, verdadeiros. Source of truth, né? A gente fala isso muito no trabalho, qual é a fonte de verdade. Então, nós sabemos que essa é a fonte de verdade. Então, dali nós vamos nos basear para aquilo que nós vamos construir.
né? Se construirmos e o resultado deu diferente da search of true, então temos que reconstruir e ver aonde é que está errado. Então, invista realmente tempo em limpeza e validação dos dados. Não adianta construir data pipelines incríveis se os dados estão errados. Erro número 4. Não automatizar tarefas repetitivas. Minimizar a interação humana. Se você fica interagindo o tempo todo, a chance de um erro humano acontecer aumenta. Então, você automatizando, você diminui as interações humanas, diminuindo o risco de erros humanos. Outro erro realmente é não automatizar. Desde o início, tudo aquilo que você pode automatizar, você deve automatizar. Executar uma tarefa manual repetitivamente não é o que a gente quer, não é o que a gente precisa. O engenheiro ele tem que ser inteligente e lógico, usar ferramentas. A Python é excelente para fazer automações, ainda mais hoje em dia na geração das inteligências artificiais, das AIs. Existem muitas maneiras para você poder realmente automatizar as tarefas que você precisa. Por exemplo, criar um script simples para automatizar uma limpeza de dados num processo de ETL. Automatizar um trigger de um flow, de um data flow, por exemplo, usando Lambda Function no AWS, usando Cloud Functions no GCP. Ali você vai utilizar Python scripts para você automatizar a extração dos dados, usar scripts simples para cada automatização que você puder. Erro número 5, ignorar o controle de versão de colaboração. Ou seja, você vai trabalhar em colaboração com outras pessoas, eventualmente. E vai chegar no ponto que você vai ter que interagir com outras pessoas, interagir no mesmo projeto, na mesma pipeline. Se vocês não tiverem um controle de versão, de nomenclatura, de queries, de datasets, de data flows, vai dar ruim. Tenha um controle de versão e colaboração dos dados. Você precisa ter noção das best practices, né, das melhores ações, das maneiras de como nomear. Esquece ficar nomeando lá ponto 1, ponto 2. Cara, tem que ser base query. Qual é a query básica? Qual é a base query? A numeração de cada um. Qual é a query, qual é a view daquela query saiu qual view, tudo isso você pode enumerar, você pode nomear de maneira padrão. Existem N maneiras de você fazer isso. Pode simplesmente dar um Google, pesquisar quais são as formas mais simples de se fazer. Você vai precisar ter uma noção de Git, dependendo de como vocês utilizam os repositórios, né? Software, para desenvolvimento de software existe muito isso, muita versionalização, muita interação e colaboração. Eu vejo que em engenharia de dados um pouco menos, você vai estar na nuvem trabalhando mais vezes, você vai ter controle de versão muito mais para as versões de queries, os seus datasets, para suas queries, para suas views. Você vai criar inúmeras views dentro dos datasets, dentro das queries. Então é extremamente importante você saber versionar. E o mais importante, erro número 6, não investir em conhecimento de ferramentas e não investir em conhecimento de teoria e prática. Você vai precisar realmente investir em você o tempo todo. Não pare de aprender. Não pare de se atualizar. Se você parar de se atualizar, você vai ficar para trás. Tudo atualiza muito rápido. Novas ferramentas surgem o tempo todo. Se você não se atualizar, você vai ficar para trás. Finalmente, um dos erros principais dos iniciantes é não investir tempo suficiente em aprender as novas ferramentas, de aprender o que está sendo utilizado, quais são as melhores versões, quais são as melhores práticas, quais são as melhores ferramentas, né? Você vai precisar entender de custo-benefício, o que vale mais a pena para a empresa? Será que nós devemos estar na AWS ou na Azure? Será que vale a pena usar um Databricks ou Hadoop, Apache Spark? Vale a pena usar BigQuery? O que nós vamos utilizar? Se você não tem nenhuma noção de ferramentas, de versionamento, de experiência, de investimento em exposição com essas ferramentas, você vai ficar para trás. Continue aprendendo. Eu criei um grupo de networking, que é onde eu não vendo nada, não está autorizado a vender nada, um grupo de networking para agregar valor para vocês. Se você baixar o meu livro e ler o meu livro, buscar aprender comigo, tá? O meu livro é gratuito. Para quem interage comigo, eu tenho um grupo de WhatsApp para você.
Basta baixar o meu livro aqui gratuitamente, aprender como você vai conseguir a sua primeira vaga como engenheiro de dados. Você também terá acesso ao grupo de networking para engenheiros de dados, onde a gente compartilha conhecimento, experiência para todo mundo se ajudar, sem fins lucrativos nesse grupo de WhatsApp. Grupo de networking. Eu não ganho nada com isso, eu estou doando meu tempo para agregar valor para vocês, tá bom? E vou deixar aqui na descrição desse vídeo também um link para um curso de inglês, se você deseja dolarizar ou ganhar em pounds, dolarizar ou ganhar em libras esterlinas, você vai precisar falar inglês. Assim como eu falo, como eu trabalho para a empresa britânica, o último curso de inglês que você vai precisar, o link está aqui na descrição do vídeo, vai lá e compra o curso, eu conheço os produtores, curso para profissionais realmente que querem trabalhar. Estamos juntos, fiquem com Deus, curte e compartilhe esse vídeo. Deixa seu comentário, me fala o que você achou, me fala o que você quer saber, o que você quer aprender, que eu sabendo isso eu consigo gerar melhor conteúdo para vocês terem mais valor, tá bom? Então o retorno volta para você cada vez que você comenta aqui. Valeu, tamo junto, forte abraço, valeu!